O que nós vamos fazer agora é analisar um projeto, né? Aqui dentro da pasta Projetos Lazarus eu tenho o projeto Lazarus TDI. Nós vamos analisar agora uma aplicação de TDI, né? TDI é um estilo, né? Uma forma de desenvolvimento, de apresentação, na verdade, né? Por exemplo, aqui o Google Chrome, ele é TDI, ó. Ele vai exibindo as suas janelas dentro de abas, tá? Essa é uma codificação TDI. Você pode pesquisar sobre TDI versus SDI versus MDI, para você analisar aí quais são os tipos de interface, né, que podem ser trabalhados aí com o usuário. SDI são aquelas interfaces onde as janelas elas ficam soltas, né, não existe uma janela pai, uma janela filha. Muitas vezes você dá um show modal e aquela janela que está em cima é a janela que está sendo utilizada pelo usuário, mas ela não é filha da janela que a chamou, tá? Esse é o estilo SDI. O estilo TDI é esse que nós estamos vendo aqui no Google Chrome. E o estilo MDI é aquele que você tem uma janela pai. E todas as demais janelas, né, serão filhas dessa janela pai. Elas ficam, se você minimizar a janela, ela minimiza dentro dessa janela pai, tá? Um outro estilo de layout, né, de interface para o usuário. É legal que você pesquise todas essas daí, tá? No passado era muito comum fazer aplicações SDI, né, aplicações para o usuário final, como aplicações para banco de dados, né, sisteminhas de locadora, biblioteca, controle de estoque, contas a pagar, receber. É comum fazer, ou era comum fazer, utilizando uma interface SDI. Algumas pessoas utilizavam a interface MDI, né? Teve momentos, por exemplo, em que o Word utilizava a interface MDI, né? Os documentos que eram abertos eram filhos da janela pai, né? Daquela janela principal. Em outros momentos, o Word utilizou aí uma interface SDI, né? Cada documento era uma janelinha independente, tá? E a moda agora é utilizar essa TDI, né? As janelas elas ficam dentro das abas. Tá? Parece que o usuário ele gosta bastante desse estilo, pelo menos se acostumou com esse estilo aí. E esse estilo que nós vamos analisar aqui agora, tá bom? Eu tenho então esse projeto, Lazarus TDI. Eu vou abrir esse projeto aqui. Projetos Lazarus TDI. Abrir projeto. Pronto. O que é que eu tenho nesse projeto aqui? Eu tenho um menu, né? Um menu Ribbon, tá? Eu tenho uma janelinha que apresenta dados de cliente, tem uma janelinha que apresenta dados de produto. Legal? Nesse menu, né, começar explicando o menu, o que é que eu fiz aqui? Eu construí, da maneira como nós já vimos algumas vezes, essas opções aqui. Tá? Criei lá a aba cadastros, dentro da aba cadastros eu tenho 3 grupos, grupo pessoa, produto e sair. No grupo pessoa eu tenho aí os botões, cliente, situação, atividade, estado civil, fornecedor. Produto eu tenho produto, unidade, marca, NCM. Sair, tenho aqui um sair da aplicação. Eu tenho o image 16 com as imagens 16 por 16. Tenho o image 32 com as imagens 32 por 32. Tá? Meu ribbon aqui, né, que no caso é a SPK Tubar, aponta para image 16 nas imagens, para image 32 na large images. Observe que eu não estou trabalhando com action list, né? Veja que eu já não estou seguindo aqui uma boa prática. Já fica o exercício aí para você implementar action list nesse exemplo. E como é que eu faço então? Quando eu quero executar cliente ou produto, que são as duas janelas que foram realmente implementadas. Cliente não tem action. Eu fui direto no clique dele aqui, ó, tá?
E produto também, não tem action, fui direto no clique dele aqui. Legal? O que mais eu tenho nessa janela menu, nessa janela principal? Eu tenho aqui um Page Control. É nesse Page Control que eu vou carregar as minhas abas. Ok? Como é que eu faço isso aqui? Ó? O código ele está separado aqui por algumas regiões. Né? Eu tenho primeiramente uma região infra. Nessa região infra eu tenho aqui um form create, onde eu apresento aqui um caption, né? Esse caption da aplicação T2T IRP. Chamei de T2T IRP. Esse caption aplicação, né? Eu tenho aqui uma propriedade, né? Que aponta para esse f caption aplicação, e no write eu seto o caption da aplicação nesse procedimento set caption aplicação. O que é que faz esse procedimento aí? Vou copiar, procurar por ele aqui. Aqui está. Ele verifica se o valor de caption aplicação é diferente de value, que foi o valor passado aqui. E se for, o que é que ele vai fazer? Ele vai inserir aqui na frente do T2T IRP o nome do formulário que foi aberto, né? Então, se eu abrir o formulário clientes, vai ficar assim, ó, T2T IRP clientes, tá? Então, é esse o controle que é feito aí nesse caption da aplicação. Daí eu tenho aqui um pode abrir formulário. O que é que ele vai observar nesse pode abrir formulário? Ele vai verificar se já existe um formulário aberto dentro de alguma aba aqui. Então, eu já abri o formulário cliente? Já. Então, provavelmente ele vai retornar um false aqui e vai informar que eu não posso mais abrir esse formulário. Legal? Observe que eu vou comentar os métodos aqui sem mencionar linha a linha, né? E o que é que você deve fazer depois? Colocar aqui os breakpoints, tá? E debugar com muita calma esse menu, para você entender como é que funciona, pelo menos essa implementação aqui de uma aplicação TDI. Tem um método aqui total forms abertos, que é utilizado em determinado momento na aplicação. Tem um método ajustar caption das abas, em determinado momento ele vai ajustar os captions das abas que estão abertas aqui no Page Control. Tem o método nova aba, né? Quando eu quero abrir um novo formulário, na verdade eu chamo esse método nova aba, passo a classe do formulário para ele e passo o índice da imagem, né? O índice da imagem aqui, ó, que vai aparecer aqui na abinha, tá? Então o que é que ele vai fazer nesse momento? Ele vai criar uma aba no Page Control e dentro dessa aba ele vai jogar o formulário, tá? É isso que está acontecendo aqui nesse método, né? Nesse método nova aba. Daí eu tenho o método fechar aba, né? Que vai tirar o formulário da memória, né? Vai fechar o formulário e vai liberar a aba que estava sendo, que estava com o formulário dentro dela, né? Esse fechar aba ele recebe uma aba para ser fechada e eu tenho o fechar aba que recebe um comando para que todas as outras abas sejam fechadas, exceto essa. Né? Então ele vai fechar todas as outras abas aqui através de um laço, menos a aba que foi passada aqui pelo parâmetro. Tá? Tem um método aqui para desacoplar o formulário. O formulário ele vai ficar solto, né, fora da aba. No Page Control Change aqui eu faço um controle, né, para atualizar aí o caption. Tem um método aqui para desenhar a Page Control, né, que é o Page Control Draw Tab. E tenho o Page Control Mouse Down. Já na região Pop-up Menu eu tenho 3 métodos nesse pop-up aqui, ó, que é o fechar, ele vai fechar uma aba, fechar todas exceto essa, ele vai fechar todas as outras abas exceto essa que foi selecionada, e o desacoplar formulário, né, aquele que eu mencionei, ele vai tirar o formulário de dentro da aba do Page Control, ele vai ficar solto, né, dentro da aplicação, tá? E em Actions, né, quando eu clicar lá, ó, no botão de número 1, que é esse aqui, botão cliente, né, ó, o que é que ele faz? Ele chama o método nova aba,
passa a classe do formulário cliente e o índice da imagem, que é o 10. Essa imagem aí é o 10, ó. Tá? O ideal aí é eu saber qual é a imagem que está sendo utilizada nesse botão que foi clicado. Tá? Estou passando 10 estático aqui, mas eu quero que você pense numa maneira de eu pegar a imagem desse botão que acabou de ser clicado, né? Porque esse botão ele também está usando a imagem de índice 10. Como é que eu faço para pegar o índice dessa imagem e passar ele aqui como parâmetro, para eu não passar de forma estática, né? Mesma coisa aqui para o produto. Ó. Cliquei no produto, eu passo o produto, a classe do produto, né, do formulário produto. Essa classe vai ser anexada dentro de uma aba do Page Control e estou passando uma imagenzinha estaticamente. Fica também o exercício, né, o mesmo exercício anterior, para você pegar dinamicamente a imagem que está vinculada aqui a esse botão. Finalmente, no último botão, que é esse sair da aplicação, ele vai simplesmente chamar o método close, tá? Então, isso daqui é o meu menu, né? Você viu que eu expliquei rapidamente ele aqui, é para você ter uma noção de como ele funciona, mas para você entender realmente como é que ele funciona, você vai colocar os breakpoints aqui, ó, e vai debugar com calma a aplicação, tá bom? Qualquer dúvida, põe lá no ambiente AD, no ambiente de suporte, para nós ajudarmos. O cliente, o que é que tem o cliente? Tem nada implementado. O que é que eu fiz nele aqui, ó? Coloquei o componente DBF. Esse componente DBF eu apontei ele para essa pasta aqui, ó, Lazarus, exemplos. Vou copiar isso aqui para você ver que pasta é essa. Dentro da pasta Lazarus, exemplos, database, dblookup data, eu tenho duas tabelas DBF. Essa lookup, lookerup e tenho essa Memphis aqui, ó, tá? Então, para cliente eu usei uma delas, né, que foi essa lookup aí. Tá? Então são esses dados que estão aparecendo aí. Tá? Ele automaticamente já exibe os dados porque eu estou usando o data source, né? O data source está apontando para esse dataset, esse DBF aí. A grid está apontando para o data source 1 e o navigator também está apontando para o data source 1. Coisa parecida eu fiz no produto, não tem nada implementado. Eu apenas apontei lá para o mesmo caminho e utilizei agora a tabela Memphis. Data source apontando para o DBF1, grid apontando para o data source 1 e navigator apontando também para o data source 1. Tá só para exibir os dados mesmo, né? A gente não vai. Também se o usuário quiser, né? Se você quiser testar, inserir, editar, é possível através do navigator aqui, tá? É só para ter uma noção de como é que funciona a aplicação TDI, né? Vamos executar a aplicação. Aí está. Então eu tenho aqui, ó, cliente, cliquei, já apareceram os clientes. Fornecedor, não vai acontecer nada. Produto, já apareceu aí, né, os dados daquela tabelinha. Cliquei em cliente de novo, ele apontou aqui para clientes. Cliquei em produto de novo, ele criou outra aba produtos. Olha só. Por quê? Quando eu clico em clientes, ele volta para cá. Porque quando eu clico em produtos, ele cria outra aba. É algo para você debugar e compreender como é que funciona, tá bom? Sair da aplicação, ele simplesmente mata a aplicação, né? Vamos executar de novo. Cliente, produto, produto, produto de novo. Se eu quiser pegar um desses produtos aqui e desacoplar o formulário, o que acontece com ele aqui, ó? O formulário ele fica independente aqui da aba, né? Se eu clicar aqui e pedir para fechar, ele vai fechar essa aba aí, juntamente com o formulário, tá? Observe aqui que quando eu passo o mouse rapidamente, eu não estou tendo uma resposta rápida em relação a isso. Né? Eu cliquei em cliente, cliquei em produto, eu não estou tendo uma resposta rápida em relação a isso. Ó, cliquei em sair da aplicação já algumas vezes, parece que está tendo um
probleminha em relação a isso aí, né? Vamos ver se isso acontece nas aplicações de demonstração. Vamos aqui em componentes, não, vamos em Lazarus, componentes, SPK-Tobar, demonstrações, vamos aqui na Actions. Aqui não acontece não. Veja que o tempo de resposta é imediato. Né? Vamos ver se ocorre o mesmo aqui no Basic. O tempo de resposta também parece ser rápido. Mas já é um pouquinho mais lento do que o exemplo anterior. Vamos ver o runtime. Aqui já é 100%, ó. Sem problema nenhum. E agora vamos executar a nossa aplicação. Olha, veja que existe uma certa demora realmente. Por que que isso acontece? Né? Vai ficar esse outro exercício para você desvendar esse problema aí, tá? Veja aqui um outro exercício que também vai ficar. Esses botõezinhos aqui, eles estão com essa borda. Tente, né, deixar da forma como nós vimos nessa demonstração aqui, ó, no Basic. Aqui, como esses carinhas aqui, sem a borda. A borda só aparece depois que eu aponto o mouse para ele, diferente desse daqui que já está com a borda, né? Por que que o nosso aqui, no nosso exemplo, ele já está com a borda? Tá? E por que que está tendo essa demora aí no tempo de resposta dos componentes? Aí eu vou dar uma dica de como você deve fazer para descobrir isso daí, ok? Você vai fazer o seguinte, ó. No Lazarus, você vai criar um projeto novo, né? Novo projeto. Daí você vai começar colocando a SPK-Tobar no projeto. Legal? Aí você constrói primeiro aqui o grupo pessoa com todas as suas opções, executa e testa. Tá? Analisa o tempo de resposta dele. Tá? Depois você coloca o grupo produto, analisa o tempo de resposta dele. Depois esse grupo sair, analisa o tempo de resposta. Daí você coloca o componente page control, executa, analisa o tempo de resposta. Aí você vai implementando método a método, né? Cada um dos métodos que estão disponíveis aqui no menu, você vai implementando isso daí calmamente no seu projeto e vai executando e analisando o tempo de resposta aqui do componente, tá? Até você descobrir, né, por que que isso está acontecendo. Por que que acontece num projeto e no outro não? O que é que tem de diferente aqui para que esse comportamento ele não esteja 100%. Cliquei ali, eu já quero que ele responda rapidamente, né? Apontei para o botão, eu já quero que ele responda rapidamente, assim como ocorre lá na demonstração que nós vimos, tá? Então fica esse exercício aí para você. Esses exercícios, né, que eu mencionei durante essa videoaula, e as dificuldades, né, nós vamos comentando lá no ambiente de suporte no EAD.